paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem com vocês? Aqui estamos nós mais uma vez para dar continuidade à nossa revista dos adolescentes com o tema Família Cristã. E hoje nós vamos estudar a lição de número 5, né? Que é como conviver com o diferente, tá? Uma lição muito boa, uma lição que vai tratar sobre diversidade, uma lição que vai tratar sobre como nós somos, como nós devemos tratar aqueles que não pensam da mesma forma que nós, tá? Então, assim, como tratar o que é diferente? Antes de começarmos essa lição, né, eu vou estar fazendo uma oração. Pegue a sua Bíblia, a sua revista, você que tem, vamos estar orando. Grandioso Deus de Israel, queremos te agradecer, Pai amado, por mais este momento que o Senhor nos permite, Senhor Deus, estar aqui. Quero te agradecer, Pai amado, pela vida de cada um dos nossos amados irmãos, dos nossos amados adolescentes, que o Senhor vinha estar cuidando, protegendo, zelando pela vida de cada um. Somos gratos, ó Deus, por tuas benevolências. Fica conosco, Senhor, abre o nosso entendimento, em nome de Jesus. Amém. Lição de número 5, como conviver com o diferente. O texto bíblico se encontra em Gênesis 37, do 1 ao 36, porém nós vamos estar lendo Romanos capítulo 12, tá? O nosso texto destaque fala Romanos 12, 18, mas eu gostaria de estar lendo do 9 até o 21, que diz assim, Romanos 12, tá? Do 9 até o 21. Peço a vocês que estejam pegando a Bíblia de vocês, tá? E vamos lá. Diz assim: o amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sedes pacientes na tribulação, perseverai na oração. Comunicai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade. Abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram, e chorai com os que choram. Sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. A ninguém tornei mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vences o mal com o bem. Né? O versículo 18 ele fala: se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Né? Ou, no que depender de vocês, façam todo o possível para viver em paz com todas as pessoas. Então, meus amados, nós hoje vamos estar aprendendo a conviver, como nós devemos conviver com pessoas que pensam diferente de nós. Né? Porque o que nós aprendemos nessa lição e nós sabemos é que uma das características da criação divina, uma das características de Deus é a diversidade. Né? E o que é a diversidade? A diversidade ela significa variedade, pluralidade, diferença. A diversidade é a reunião de tudo aquilo que apresenta múltiplos aspectos e que se diferenciam entre si. Por exemplo, diversidade cultural, biológica, diversidade étnica, diversidade linguística, diversidade religiosa. Então, o que é a diversidade? A diversidade, tá, é a pluralidade. É tudo aquilo que forma a nossa vida. Por exemplo, eu sou baiano. Tá? Pelo fato de ser baiano, a minha cultura ela é diferente da cultura dos paulistas, por exemplo. É uma cultura que vai divergir. Então nós temos que ter isso em mente, tá? Que a diversidade ela é isso. Tá? E quais são os principais tipos de diversidade? Aqui eu trouxe algumas. Né? Nós vamos ter, por exemplo, a diversidade cultural, como eu falei agora, né? Que são os múltiplos elementos que representam particularmente as diferentes culturas, como a linguagem, as tradições. Às vezes eu falo meio arrastado, como vocês veem, às vezes eu falo um pouco rápido. Né? Isso tudo acontece por quê? Porque a minha diversidade cultural ela é diferente da diversidade cultural de vocês aqui no Sudeste.
Nós lá no Nordeste levamos uma vida diferente, nós lá no Nordeste temos uma forma de falar diferente. Aí nós vamos ter a diversidade biológica, tá? E vamos ter também a diversidade étnica. Não vamos entrar nesses aspectos, vamos ficar na palavra, tá? Então o que nós temos que entender é que a diversidade, ela significa diferença, tá? Deixa eu ver isso pra cá. Então, assim, o nosso Deus, ele, em sua totalidade, em sua majestade, em sua glória, ele criou pessoas, e ele criou pessoas diferentes. Não são pessoas iguais. Eu não sou igual a você no meu pensar, eu não sou igual a você no meu modo de agir, eu não sou igual a você nas minhas atitudes. Eu tenho as minhas atitudes, eu tenho o meu jeito de viver. O irmão Douglas, ele tem um jeito de viver dele. O pastor, ele tem um modo de viver dele. Ele tem um modo de pensar. Claro que o nosso modo de pensar, ele tem que ser único. Porque nós fazemos parte de uma árvore. E essa árvore, a cabeça dela é Cristo. Nós somos membros do corpo de Cristo. Então, o nosso pensamento, ele tem que ser único e derivado do pensamento de Cristo. Como é que Cristo é? Como é que Cristo viveu? Como é que Cristo vive? O que Cristo deixou para nós em meio a tanta diversidade para nós viver? Para nós vivermos. A palavra de Deus é o nosso guia. Então, a nossa diversidade religiosa, o nosso pensamento religioso, ele tem que estar totalmente voltado de acordo com a palavra de Deus. Tá? Então, assim, quando a gente observa o ser humano, a gente vai ver que muitas são as características físicas e mentais, né, que formam cada um. Então nós temos que pensar que nós somos diferentes. Todo ser humano é diferente, nem todo mundo é igual. Ao fundo aqui, eu coloquei um solo de uma banda de heavy metal, que é um solo calmo, uma música que acalma, uma música cristã, uma música que fala de Deus. É somente um instrumental, né? Mas nem todo mundo gosta de heavy metal, nem todo mundo gosta somente de música pentecostal, ou somente de forró, ou somente de rock, ou somente de rap. Não, cada um tem uma percepção do mundo e cada um gosta de uma coisa. Então isso, né, que é diversidade. E o que nós devemos fazer com relação a essas pessoas que chegam na nossa vida e pensam diferente? Provérbios 15:1 diz assim, que com relação às pessoas, nós temos que dar uma resposta branda, pois essa resposta branda, ela vai aliviar o furor, né? Mas a palavra dura, ela suscita ira. Então, quando nós acharmos pessoas que não pensam da mesma forma que nós, a gente não deve tratar com escárnio, a gente não deve tratar com ira. Não, a gente tem que respeitar, nós temos que falar para a pessoa, olha, eu não penso da mesma forma, porém, vou te falar algo de Deus. Então, nós temos que ser brandos, nós não devemos suscitar a ira querendo impor, tá, o que nós acreditamos ou o que nós pensamos. Eu gosto de cuscuz, tem muita gente que não gosta de cuscuz, eu gosto de rapadura, nem todo mundo gosta de rapadura. Eu vou fazer as pessoas que não gostam de rapadura ou de cuscuz gostar? Não, eu não devo fazer isso porque nós somos diferentes, tá? E a lição, ela fala assim, todas as pessoas são iguais? Não, todas as pessoas não são iguais, né? É um contexto de conflitos de pensamentos, gerações e de seres realizados, né? Quando a gente vai estudar, por exemplo, a família de José, a gente vê que na família de José, ele e seus irmãos, eles eram totalmente diferentes. José, ele tinha sonho de Deus. José, ele sabia que ele era diferente no trato com as pessoas, ele agia diferente dos seus irmãos. Então, o que era que acontecia naquela família? Acontecia um contexto de conflitos de pensamentos, de ideias. Então, José, ele agia errado? Não, ele agia conforme a vontade de Deus. Ele tinha os sonhos dele. E isso a gente vai ver mais para frente, tá? Então, o que nós devemos pedir a Deus? Que nós sejamos sábios, que nós tenhamos sabedoria, que nós sejamos um instrumento de Deus para trazer paz em meio às dificuldades e à pluralidade da nossa família e dos nossos amigos, né? Então, assim, vocês já perceberam como é que é difícil conviver com outras pessoas? Cada uma tem uma maneira de falar, cada uma tem uma maneira de pensar, né? Um gosto diferente, né? Isso não é um privilégio somente nosso, né? Pois esse fenômeno acontece com todo mundo.
A diversidade de cada ser humano é um presente de Deus para a humanidade. Então Deus, ele nos criou, Deus, ele nos fez e ele nos permitiu ser diferente. Deus, ele nos dá a liberdade de escolher o que nós desejamos ser na nossa vida. Nós temos uma liberdade em Deus, Deus nos dá essa diversidade, essa liberdade de viver conforme a vontade dele, não conforme o mundo. A minha liberdade em Deus, o que Deus colocou em mim, o modo como Deus ele me criou, ele me permite escolher os meus caminhos. Eu não sou uma Maria vai com as outras, que porque todo mundo ouve um determinado tipo de música eu vou ouvir. Eu não devo ser uma Maria vai com as outras, que só porque todo mundo veste um tipo de roupa eu tenho que vestir. Não. Deus ele me criou, Deus ele te criou de uma forma que você deva pensar por si só, que você deva estar a cada dia se colocando diante dele, crendo nele. Vocês têm que confiar em Deus a vida de vocês a todo momento, porque Deus ele não vai desamparar. Então assim, em Jesus nós fomos chamados para ter uma vida em abundância, viver da liberdade nele e por ele, e com ele. A nossa vida, a nossa liberdade, ela tem que estar totalmente pautada em Cristo. Há problema em ser diferente? Não, não há problema em nós sermos diferentes. Na verdade, o que nós precisamos aprender é a conviver, aleluias, e a viver com essas pessoas com a liberdade que Cristo nos dá. A minha vida passada, antes de me tornar cristão, há 16 anos atrás, não, desculpa, há 14 anos atrás, olha eu querendo aumentar o tempo de crente, né? É diferente da vida cristã dos meus amigos. Eu levava uma vida totalmente diferente. Quando eu me converti, eu tive que mudar a minha forma de pensar, eu tive que mudar a minha forma de agir, porque tudo deveria estar pautada aqui. A minha vida está pautada aqui. Então Deus, ele nos cria e nós temos a oportunidade de pensar. O que você quer seguir? Que vida você quer seguir? O que você quer transmitir para as pessoas? Tá? Cristo, ele quer que nós vivamos de uma forma que agrade as pessoas. O cristão ele tem que ser diferente no seu modo de pensar. O cristão ele tem que ser diferente no seu modo de agir, no seu modo de falar. O cristão ele é diferente, meus amados. Tá? Então assim, cada pessoa ela tem um jeito e uma forma de viver. E dessa maneira diversa que a nossa vida passa a ser um sinalizador da vontade de Deus. A nossa forma de viver é o que vai nos diferenciar do mundo. Eu lembro de uma vez em Santo Antônio Descoberto, lá em Goiás, quando eu morava, eu ia passando numa rua, um senhor, ele parou, não conhecia, não sabia quem ele era, ele falou assim, você é cristão, não é? Eu falei, sou sim. Ele falou, o teu jeito não nega, o teu jeito de andar não nega. Eu não conhecia ele. Então, quando nós nos focamos em viver conforme a vontade de Cristo, o nosso ser, ele resplandece a Cristo. O nosso jeito de andar, o nosso jeito de falar, tudo isso brilha a Ele, né? Então nós temos que fazer isso, ter a nossa vida como um sinalizador da vontade de Deus para nós. Nós devemos ser referência, tá? Então assim, uma experiência que nós devemos levar para a nossa vida é de se relacionar com todos os tipos de pessoas sem se deixar influenciar por aquilo que não é bom. Eu vivo no meio de uma comunidade. Existem pessoas boas, existem pessoas ruins. Existem pessoas que gostam do Corinthians, existem pessoas que gostam do Palmeiras, mas por nenhuma delas duas não vou me deixar influenciar, entendeu? Não vou me deixar me influenciar pelos palmeirenses ou corintianos, não, ou pelos são paulinos, ou o que quer que seja. Eu gosto do Flamengo, né? Então assim, eu não vou me deixar influenciar, trazendo para a lição, né? Pelas coisas ruins, pelas coisas que vão me afastar de Deus. Então, meu amado, Paulo ele diz em 1 Tessalonicenses 5:21, examinai tudo e fiquem com o que é bom. Examine o lugar onde você está, onde você tem ido, onde você tem estado, com quem você tem andado. Isso tudo vai dizer quem você é. A palavra de Deus ela fala que nós devemos vigiar no nosso trato com as pessoas e onde nós estivermos. Porque o nosso modo de agir ele tem que ser diferente. Recordo-me que agora de quando Cristo ele foi ser crucificado, né? E chegaram lá no apóstolo, e o apóstolo, olha, você é dele. O apóstolo falou, não, não sou dele. Não, sim, você é dele. O apóstolo fala, não, não sou dele, e sai.
Pouco depois ele continua conversando no meio do povo e vem mais um e fala, olha, você é dele porque o teu jeito de falar é igual ao jeito dele. Você é desse povo cristão, desse povo de Cristo. E o apóstolo falou, não, eu não sou. Eu não sou. E ele continua lá e pela terceira vez a pessoa chega e fala, verdadeiramente você é igual a eles, porque o teu jeito de falar, o teu jeito de andar, o teu jeito de agir, o teu trato com as pessoas é diferente. Então, quando nós somos de Cristo e nós vivemos de Cristo, nós somos diferença no meio dessa sociedade igual. As pessoas elas vão por um caminho, a gente vai pelo caminho oposto. O porquê disso? Porque nós, meus amados, nós somos criaturas de Deus, nós somos filhos de Deus por adoção e nós temos o nosso manual de vida que é a Bíblia Sagrada. Tá? Eu sou diferente, mas e daí? O meu irmão é diferente de mim, ele pensa diferente, o que eu devo fazer? Amados, nós devemos aprender a conviver com todas as pessoas da maneira que Cristo nos ensinou. E qual é essa maneira? Viver em amor, em compreensão, em paz e no centro da vontade de Deus. Sabe? Então, quando nós fazemos isso, quando nós vivemos em amor, em compreensão, em paz e no centro da vontade de Deus, nós aprenderemos e assimilaremos e mostraremos para as pessoas o que é bom para elas e o que é bom para nós. Nós não devemos nos colocar diante deste mundo igual a eles, não. A palavra de Deus fala que nós somos sal e nós somos luz. Tá? A gente não é igual a este mundo, nós estamos neste mundo para fazer a diferença. Meu caro adolescente, meus amados adolescentes, você que nos assiste, eu quero falar para você nesta noite que você é diferente, você não tem que ser igual ao mundo. Toma como exemplo Cristo, sabe? A maneira como Cristo ele se portou diante dos que estavam ao seu redor era diferente do padrão social e religioso daquela época. Cristo ele chegou quebrando paradoxos. Cristo ele chegou mudando a forma de pensar daquele povo. Eles estavam enraizados, eles estavam tão de uma forma tão um coração tão calcificado, tão petrificado, que eles viviam como robôs. Eles viviam de uma forma há muito tempo, e Cristo vem mostrando que não era daquela forma, sabe? Então Cristo ele vem trazer para nós qual é o nosso padrão religioso e também o nosso padrão social. Porque a nossa diferença, meus amados, ela é um presente de Deus. O nosso modo de pensar é um presente de Deus para nós, para que a gente não se confunda com o mundo. O mundo não tem que nos influenciar, mas nós devemos influenciar o mundo com o nosso modo de pensar. Aleluias! Nós devemos estar cada dia diante deste Deus e confiando que Ele quer o melhor para este mundo. E o que é o melhor para este mundo? O melhor para este mundo é nós agirmos de acordo com a vontade de Cristo. É nós mostrarmos para este mundo que é possível você viver em paz, que é possível você viver com amor não fingido, como diz aqui em Romanos 12:8, sabe? Viver em amor, um amor fraternal. Sabe, nós devemos estar cada dia abençoando aqueles que nos amaldiçoam. Nós devemos estar cada dia mostrando que nós somos diferentes, sim. E na diferença Deus age, Deus trabalha, sabe? Então o que eu digo para vocês é, deixa Deus agir. Você é diferente, você não pensa da mesma forma? Respeite, mas mostra que a tua forma de pensar, que é voltada para Deus como o único e suficiente Salvador, voltada para Cristo como aquele que veio e morreu por nós, que a nossa forma de pensar com relação ao Espírito Santo, que é o nosso ajudador, o nosso conselheiro, tá? Atrai as pessoas para mais perto de Deus, porque é isso que nós somos. Nós somos sal da terra, nós somos luz do mundo. O nosso pensamento, ele tem que deixar saboroso, aleluias, o pensamento das outras pessoas. Eu sou a luz do mundo, a minha vida, aleluias, ela tem que trazer luz para a vida dos outros, e não escuridão, e não maldição. Você é filho de Deus, você foi uma criação de Deus, que tem uma diversidade própria, que tem uma diferença própria das outras pessoas. Então confiem, tá? Por quê? Porque a palavra de Deus nos mostra, tá, o aspecto diverso do Altíssimo que é o mundo.
Em sua natureza criada, na natureza criada por Deus, há vegetações, animais e tudo quanto que é vida orgânica, para mostrar a beleza plural que enfeita o mundo em que vivemos. A mão de Deus, meus amados, ela atuou nessa diversidade e beleza. O que é criado, tudo que é criado no mundo hoje, os pássaros, as flores, eu gosto muito de flores, as plantas, tudo isso que foi criado por Deus, se você olhar, parar, refletir, você vai ver que há uma beleza. E o que é essa beleza? Essa beleza é o nosso Deus, mostrando para nós o quanto Ele nos ama. Aleluia. Sabe? E nós, como seres humanos, nós somos a coroa da criação de Deus, porque Ele nos criou conforme a sua imagem e a sua semelhança. Qual é a imagem e semelhança que nós temos de Deus? É a imagem e semelhança de que nós devemos amar o nosso próximo. É a imagem e semelhança de que nós devemos cuidar do nosso próximo, da nossa família, da nossa casa. Eu sou totalmente diferente das minhas duas irmãs. A gente pensa de modos diferentes, apesar de ter o mesmo sangue. Eu penso totalmente diferente do meu pai e da minha mãe. Então, a minha diversidade familiar, na minha família, é muito grande. Então, o que eu tenho para dizer para vocês é: Deus, Ele te fez diferente, aleluia, e fez todas as pessoas diferentes, mas mesmo com essa diferença, todos têm que viver em um só propósito, para adorar e glorificar o nome dEle. O que nós não devemos esquecer é que no meio de tantas diferenças, né, algumas delas vai nos influenciar para o pecado. Né? O que quer dizer que toda a diversidade presente nos seres humanos não reflete totalmente a vontade de Deus. Deus, Ele nos criou, né, criou a diversidade, mas também é verdade que o pecado deformou a perfeita criação de Deus. Deus, ele criou a diversidade de seres humanos. O que o nosso inimigo fez? Ele criou o pecado para estar deturpando, para estar deformando aquilo que Deus nos deixou. Então o que eu tenho a dizer para vocês é: não deixe o pecado atrapalhar, não deixe a sua vida se misturar com a vida de pecado de outras pessoas. Existe uma galera aí, tá, que bebe uma cervejinha sem álcool. Pô, é cerveja, meu amado. É cerveja. Ah, mas não tem álcool. Não se assemelha ao mundo. Sabe? Você não deve fazer o que o mundo faz. Você não deve se refletir no que o mundo está mostrando. O mundo é que tem que refletir em você. Então, assim, nós, aleluia, temos que estar cada dia voltados única e exclusivamente para Deus. A minha forma de pensar é diferente da sua. A sua forma de pensar é diferente da de outro. Mas isso não deve atrapalhar a tua adoração a Deus e nem fazer, aleluia, o evangelho ser escandalizado. Não deve, tá? Então, como nós podemos saber se nós estamos vivendo de acordo com a vontade de Deus? Em primeiro lugar, tá? Nós devemos saber se temos agido, seguido os passos de Cristo. Ele nos diz no Evangelho de João que apenas somos seguidores de Jesus se fizermos o que Ele pede. Então, assim, para eu saber se eu estou vivendo de acordo com a vontade de Deus, a minha singularidade como homem, ela está vivendo de acordo com a palavra de Deus, eu tenho que pensar: eu estou fazendo conforme a vontade de Cristo? É o que a gente sempre fala nas nossas aulas. Eu já falei isso anteriormente, tá? Que Cristo faria? Em meu lugar, Cristo faria? Em seu lugar, Cristo faria as coisas que você faz? Meus amados, nós temos que estar sempre lembrando, como o irmão Douglas falou na aula passada, que somente Deus é perfeito. Ele usou essa frase várias vezes: somente Deus é perfeito, somente Deus é perfeito. E somente Deus é perfeito, nós vamos errar, nós vamos pecar, mas nós estamos buscando a perfeição. E para buscar a perfeição, nós temos que estar, aleluia, fazendo o que Cristo fez, o que Cristo pede que a gente faça. Tá? João 15, aleluias, do 10 ao 12 diz assim. Quem achar aí pode ler. João 15, 10 ao 12 diz assim: se guardardes os meus mandamentos, olha o que Cristo nos fala: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e permaneça no seu amor.
Tenho-vos dito isso para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja completa. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Então nós devemos estar vivendo como Cristo viveu, fazendo a vontade do Pai, respeitando os mandamentos do Pai e vivendo de acordo com o que Ele nos mandou. E o que é que Ele nos mandou fazer? Que nós amemos uns aos outros, como diz aqui no versículo 12 de João 15. Sabe? Você tem atendido o que Cristo pediu? Você tem feito o que Cristo tem falado através da sua palavra? Se sim, você deve ficar tranquilo. Agora, se você não faz o que Cristo pede e manda aqui, tá? Você tem que se decidir hoje mesmo a obedecê-lo. Porque se Cristo voltar e o teu pensamento for diferente, se a tua forma de agir, a tua forma de viver for diferente do que está na palavra, você está errado. Você pode ter certeza de uma coisa: Deus ele não vai se alegrar e você não vai participar com Cristo da grande ceia, do grande momento triunfal. Aleluias. Amados, Cristo ele nos quer trazendo as boas novas. Cristo quer que a nossa forma de pensar diferente do mundo, diferente da forma deste mundo de pecado, tá? Ele quer a gente pegando as boas novas de salvação. Aleluia, principalmente no meio dos nossos amigos, na nossa casa. Glória a Deus. Nós não devemos, meus queridos, viver em conformidade com o mundo. Não. O mundo tem que se espelhar em nós. Você é diferente? Sim. E o objetivo de você ser diferente, o objetivo de você seguir o Evangelho, é para que você saqueie o inferno. Sabe, o irmão Rick falou algo interessante na ministração do culto do Ministério Vira e da live, né? Que o nosso inimigo está aí somente para matar, para roubar, para destruir. O inferno ele não foi criado para nós, o inferno foi criado para Satanás. Mas você pode ter certeza, quanto mais vidas Satanás conseguir levar com ele, para ele é lucro. Ele já sabe que o lugar dele é lá embaixo, sabe? Então você com a sua vida, você com o seu modo de pensar diferente do mundo, pautado na palavra de Deus, você tem que trazer as pessoas para Deus, não deixando que elas vá para o inferno. Aleluia. Sabe, todos são diferentes. É complicado? Sim, é muito complicado. Mas para lidarmos com todas essas diferenças, nós temos a ajuda de quem? Do Espírito Santo. O Espírito Santo que está do meu lado, o Espírito Santo que está do teu lado. Sabe, eu quero dizer para você que se você encontrar uma pessoa que pensa diferente da tua forma, você tem que ter em mente que o Espírito Santo vai te dar sabedoria. O Espírito Santo ele vai te dar discernimento, ele vai fazer com que você tenha, aleluia, as palavras corretas para falar. O Espírito Santo ele pode te ajudar, meus queridos, a melhorar a maneira como você vai se relacionar com as outras pessoas. Pode ter plena certeza disso. Eu lembro que quando eu me converti, lá em 2006, eu dançava hip hop, sabe? Eu curtia muito rap, muito rap. O dia todo ouvindo só rap. Eu dançava hip hop, então assim, era calça frouxa, roupa toda folgada, um lenço, um boné na cabeça, sabe? Eu fazia rimas e tudo mais. E quando eu me converti, que foi na Assembleia de Deus, foi aquele encontro de duas culturas totalmente diferentes. A minha diversidade cultural anterior estava em confronto com a minha diversidade cultural que estava querendo nascer em mim, que era a diversidade cultural assembleiana, diversidade religiosa assembleiana. Então, o que aconteceu? Deus ele deu sabedoria para os meus amados irmãos de lá, o irmão Rafael Rodrigues, o Diliano, a irmã Natália, né, o pastor João Batista. Deus deu para eles sabedoria, para eles me fazerem se achegar naquele grupo e fazer parte dele. Porque era muito diferente o modo que eu vivia com o modo que eu iria começar a viver, que é o modo que eu vivo hoje, que é pautado na palavra de Deus. Então o Espírito Santo, ele te dá sabedoria, ele te dará sabedoria para estar ajudando as pessoas a se achegarem mais a Deus.
Então algo, aleluias, que nós devemos sempre estar confiantes é que Deus, Ele vai te ajudar. Deus, Ele vai te dar sabedoria para relacionar-se com os outros. Por exemplo, no caso de José, né? José, ele era bem diferente dos seus irmãos. Ele era o filho mais novo de Jacó, tinha sonhos e expectativas que o diferenciavam dos seus irmãos. Os seus irmãos já estavam de tal forma enraizados no mundo, né, que eles já não obedeciam a Deus, que eles já não obedeciam os seus pais. Então José, ele vem fazer a diferença naquele meio. E a diferença que ele fazia era tão grande, o modo de pensar dele era tão diferente, que a situação chegou ao extremo dele ser vendido. A situação chegou ao ponto, olha, pensa um pouquinho, eles eram da mesma família. Eles eram da mesma família, eles tinham o mesmo sangue, mas a forma de pensar de José era tão diferente que ele foi vendido pelos próprios irmãos. Irmãos que mentiram para o seu pai, falando que ele tinha sido morto por um animal. Então, meus amados, vai ter diferença? Vai, mas nós, meus queridos, temos que ter a certeza de que Deus, aleluia, Ele vai transformar a nossa vida, a nossa história, que se for trágica, a minha história ela já foi um pouquinho trágica, ela vai transformar para que seja uma fonte de salvação para a nossa casa. A próxima lição é bem interessante, e a lição 6 da semana que vem. Meus pais têm religiões diferentes, e agora? Os meus pais? Essa lição aqui vai servir para mim, sabe? Porque os meus pais têm religiões diferentes da minha, e agora? O que eu devo fazer? O Espírito Santo tem me dado sabedoria. José, ele foi usado por Deus, ele se deixou usar por Deus, ele foi usado por Deus, e ele mudou a vida da família dele. Eu creio que através da minha vida, tá? Deus, ele pode mudar a minha família. Eu tenho essa certeza. Então, assim, o nosso relacionar-se bem com os outros depende de nós. Jesus nos tirou do lugar de conforto ao nos ensinar que devemos amar não apenas os nossos amigos, mas sobretudo os que nos têm como inimigos. Que é o que diz aqui, né? É o que diz na leitura, que eu não vou procurar para não perder mais tempo, né? Diria que não é perda de tempo, mas para adiantar a lição. Então, assim, nós, como filhos de Deus em nossa casa, nós temos que ser exemplo. Ah, mas meus pais não são cristãos. Semana que vem, irmão Douglas vai ensinar sobre isso. Tá? O que eu devo fazer? Você deve fazer o que Cristo te falou. Você deve amar, aleluia, a todos os outros, assim como Ele também te amou. Você tem que se deixar levar como canal de transformação na sua casa. Eu sou diferente do meu sogro e da minha sogra. A minha esposa é diferente do meu sogro e da minha sogra, que são católicos. Mas a nossa forma de agir aqui dentro de casa faz com que eles vejam que só há um caminho. Que a nossa religião, uma religião boa, que faz as pessoas, aleluia, confiarem umas nas outras, né? Então, assim, Deus, Ele criou um mundo cheio de diversidade. Deus, Ele criou um mundo cheio de diferenças, de singularidades, incluindo a diversidade humana dentro da família. Cabe a nós, como amigos de Deus, como filhos de Deus, né, agir em conformidade com a palavra, com o que a palavra nos ensina, tá? E trazer para dentro da nossa família, para dentro do nosso círculo de amigos, né, comunhão e harmonia, mostrando para essas pessoas que o nosso Deus, aleluia, Ele nos dá força, é Ele quem rege a nossa vida, a nossa forma de pensar, aleluia. Momentos de dificuldades e de conflitos são muitos, são diversos, mas cabe a nós buscar a Deus, buscar o Espírito Santo, pedir a Ele sabedoria, aleluia, para que nós venhamos desfrutar de um relacionamento cheio de harmonia e de respeito com o nosso próximo. Meus queridos, a diversidade humana, para finalizar, ela é um presente de Deus para nós, e Ele nos dá a liberdade de escolhermos o que quisermos ser. Ele te dá essa liberdade, você pode ser o que você quiser. Mas
para você ser considerado filho dele, para você ser considerado servo dele, para você ter o direito de morar nas mansões celestiais, de participar do grande banquete e de estar com Cristo no grande dia. Aleluias! Você tem que ter certeza de uma coisa: você tem que viver em conformidade com a palavra de Deus. Tá? Você é diferente? Sim. Você é diferente. A sua forma de pensar é diferente, a tua forma de agir é diferente. Mas eu quero te dizer nesta noite, quando você estiver, essa noite, porque agora é noite, né? Mas eu quero te dizer que no seu dia a dia, Cristo ele tem que resplandecer. O Espírito Santo ele tem que ser o seu guia. Você tem que ouvir a voz do Espírito Santo. Busquem sempre intimidade com o Espírito Santo, para que a tua diversidade religiosa não venha atrapalhar, a tua diversidade biológica, a tua diversidade cultural não venha atrapalhar o agir de Deus na sua casa e na sua família. Tá? Então confie em Deus. Você é diferente, sim. Você é diferente, todos nós somos diferentes. Mas em Cristo, como ramos da grande árvore que é Cristo, como galhos da grande árvore que é Cristo, aleluia, como membros deste grande corpo que tem por cabeça a Cristo, tá? Já que nós somos todos iguais, somos membros diferentes, a nossa vida, ela tem que ser de uma forma que as pessoas queiram estar perto de nós e queiram se achegar mais perto de Deus. Confie em Deus, tá? Vou estar orando agora para finalizando, que Deus o abençoe, que Deus cuide de você, da sua casa, tá? Deus de Israel, eu quero te agradecer, Pai amado, por este momento, agradecer por até aqui o Senhor ter nos ajudado, ter cuidado de nós. Ó Deus de Israel, bom é te adorar e te glorificar, Jesus. Pai amado, eu quero te pedir que a nossa diversidade não venha estar atrapalhando o teu agir, a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir, os nossos gostos, não venha estar atrapalhando as pessoas de verem o Senhor agindo através de nós. Pai amado e santo, eu quero te pedir, visita cada um dos teus servos nesta noite, dando a eles sabedoria, discernimento, que eles venham estar confiando em Ti, que o Senhor é Deus que não falha, que o Senhor é Deus poderoso, e que o Senhor, Pai, é aquele que tem o verdadeiro caminho, caminho de paz, de alegria e de amor, e que nós, Senhor, venhamos estar vivendo em conformidade com a Tua palavra, onde nos diz que nós devemos amar uns aos outros, assim como o Senhor nos amou. Senhor Deus de Israel, ajuda-nos a cada dia, proteja-nos, faça em nós o teu querer. É o que nós te pedimos e nós clamamos. Meus irmãos, Deus abençoe, um forte abraço e a gente se vê com a graça do nosso Pai. E comentem, tá? Comentem, compartilhem, pois essa é a vontade de Deus, tá bom? Um forte abraço, a paz do Senhor.